É isso aí. E aí, abençoados? Vem aí? Pode fechar. Fecha, pode fechar. Pode fechar. Confia em mim. Clica fora da tela. Em qualquer lugar. Pronto. Tudo bem, pessoal? Matheus, Paulinho. Confia no Matheus. Confia em mim que tudo dá certo. É isso aí, não, porque É isso aí. a gente tem apanhado com esse negócio aqui de gravação, né? Tudo novo. Tá, mas é assim mesmo. Esperar o povo entrar. E aí, vocês fizeram lá a prova lá? Eu fiz, mandei hoje. Ah, tá. O Matheus ainda vai desenhar pra mim. Ai, ai. Pois é. E aí, João, beleza? Boa noite, Paulo. Boa noite, mano. Boa noite, meu querido. Paz, tudo bem? E aí, pessoal? Vocês têm que comprar uma esteira pra vocês, hein? Duda, Ângela. Foi difícil aí a provinha, pessoal? Pro João não vale, hein? O João e a Raquel não vale. Pastor tem que saber tudo. Nós estamos aí, cara. Isso aí é pouco. Acredito. Viviane Vargas. Mas tá no computador. Paz, tudo bem? Graças a Deus. Meu nome. Cadê o professor? Cadê o professor? Espero que o professor não tenha esquecido de entrar. Ó, se o professor esquecer de entrar por algum motivo, eu vou escolher um aí para dar aula hoje, hein? O pastor João já tá aí mesmo? Ah, é mesmo, tá aí, ó. Problema resolvido. Exatamente. Vocês param aí, viu, meu? Vocês param. Mas quando não falar, Hoje eu sou aluno. Mas pode ser na mesma hora ou não? Ao mesmo tempo. Faz um depois do outro. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Faz um. Bom, aí ó, o Matheus até desenhou aqui pra mim, ó. Pra mim não esquecer mesmo. Isso aí, Matheus. Hã? Não tem nada. Ô, Joãozinho não. Irmão João aí. Você quer ir pro Rio, ô cidadão? Eu tô no Espírito Santo. É, eu acho que a casa tá diferente. É mesmo? É. Na casa de quem, João? Tô na casa aqui do pastor Olavo. Vim aqui descansar uns dias, mano. Tá muito puxado. Não tô tentando comprar nada, cara. Falei, vou fugir um pouquinho. Tá certo, tem que Tá certo, precisa, né? É, precisa, né? Aí vim aqui, tô aqui, perto do mar, aqui, só escutando o barulho das ondas. Eu falei, vou fazer uma aula agora, que hoje dá. Glória. Aonde você tá, João? Oi? Aonde você tá? Espírito Santo. Araracruz, a chama aqui, Araracruz, Espírito Santo. Rapaz, esse povo é viajante. É. Tô aqui na casa do pastor Olavo, aqui da pastora Mônica, que tá com a gente agora. E aí a gente veio passar um tempo aqui. É isso aí. Vai ficar quantos dias, João? Então eu volto no domingo já, né? É 15 horas de viagem, mano. É, bastante, hein? Mais ou menos, né? É bom Mas pra tá dar uma bom. voltinha. É, só pra respirar outros ares já é alguma coisa, já ajuda bastante, cara. Ainda mais que o Espírito Santo, né, João? É, verdade, cara. Espírito Santo Verdade, Valdeci. é a primeira vez. Eu já dei cheio do Espírito, agora eu estou no Espírito, né? Olha aí. Aqui, ó.
Pastor Olavo, pastora Mônica, aí, ó. Paz, Senhor, varão. Paz, querido. Amém, Deus abençoe. Isso aqui hoje, viu? Tá difícil. Daqui a pouco eles vão pegar aula também, eles estão aí no grupo aí. O pastor Olavo, a pastora Mônica tá ajudando a gente aqui no ministério aí, né? A Angela tá falando que o som tá ruim dela. Mas é o celular dela, mano. Não, será que o Reinaldo esqueceu de entrar, velho? Você tá com o microfone ligado? Ah, tá. Se desligar aqui, continua gravando lá. Continua. O pessoal continua gravando. Sim, senhor. E a sua voz também continua gravando. Sim, você tem que desligar os dois quando você não for falar, senão vai continuar gravando. Fala hoje do Wendel. Oi? Não, é do... Ainda é do... Ai, meu Deus, como que é o nome? Do Reinaldo. É. Acho que hoje é a última aula. A do Wendel começa na segunda, dia 5, finanças. Ah, tá. Aí na quarta acho que já é outro professor. Eu perdi ela passada, eu tava com o tripulado emergencial em casa. Ah, Eu tá. consegui pegar. Fechou, então. Beleza, então. Valeu, Reinaldo. Pessoal, o Reinaldo acho que teve um probleminha técnico, Ele já tá entrando. mas ele já tá entrando já, tá? Tá bom, Paulinho. Bom, eu não vou nem falar pra vocês colocarem o nome aí, porque já é de praxe já, né? Tem que ir colocando os nomes aí pra poder... E aí, pessoal, enquanto ele não entra, e aí, o que vocês têm achado da aula? Tem gostado? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Para mim tem sido gratificante, viu, Paulinho? Porque acho que cada dia mais a gente vai aprendendo, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade de tudo, que todas as vezes a gente vê a oportunidade de aprender um pouco mais das coisas de Deus, é maravilhoso. Então eu tenho gostado, sim, eu tenho a mania de anotar, né? Então eu tenho anotado todos os detalhes da aula. Ó, Então o eu professor tenho aí, ó. gostado, sim. Ó, o professor teacher aí chegou. Ô, boa noite, pessoal. Shalom. Reinaldo, agora é contigo aí, viu? Ô, obrigado, cara. Aconteceu um problema aqui no meu aquário, meu. Eu acabei me atrasando, a Cida que me posicionou contra a hora. Todos estão bem? No nome do Senhor Jesus? E na medida... Sim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Ô, filhote. Ah, não precisa não. Obrigado. Glória a Deus, pessoal. Obrigado, hein, Paulo? Mais uma vez. Glória a Deus aí pela sua vida, meu brother. Pessoal, quero agradecer a Deus pelo comprometimento de cada um de vocês, pela disposição que Deus ele tem nos dado a aprender mais acerca do reino, aprender mais acerca de Deus, do amor de Deus, as coisas de Deus para as nossas vidas, né? Ainda mais hoje, a gente vê assim que o tempo ele tem se estreitado, né, entre nós. Os sinais estão aí. O amor de Deus ele tem sido derramado em nossas vidas a cada dia. E esse amor ele tem nos fortalecido, né? Ele tem fortalecido a sua igreja, o seu povo. E por mais que nós tenhamos notícias trágicas, desagradáveis, o Senhor ele tem nos sustentado a cada dia, o Senhor tem nos guardado, graças a Deus. Queria estar orando, alguém gostaria de estar pedindo uma oração? Queria estar colocando a vida diante do Senhor antes de nós começarmos, pessoal.
Amém? Amém. Vamos orar um pouco, então, para nós iniciarmos a nossa aula. Graças a Deus. Amém? Pai, quero colocar, Senhor, a minha vida diante do teu altar, clamar perdão a ti, Senhor, pelos meus pecados, Pai. Senhor, quero colocar, Senhor, a vida, Senhor, de cada um aqui presente, Senhor, diante do teu altar também, Senhor. Clamar a Deus pela sua graça, Pai, pela sua misericórdia estendida, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, em nossas famílias, ó Pai, em nossos entes queridos, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, ó Deus. Nós queremos, Senhor, aprender mais de ti, Senhor, nesse momento, Pai, nessa hora, Pai. Queremos ser mesmo, Senhor, aperfeiçoados em seu amor, ó Pai. Queremos crescer mesmo, Senhor, no teu reino, Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Assim, Pai, na terra, Pai, aqui, Pai, como também nos céus, ó Deus. Queremos te louvar, Senhor, queremos te exaltar, queremos te agradecer a cada dia, Pai. Que nós possamos ser gratos, ó Deus, a ti, Senhor, nas mínimas coisas, ó Pai. Que nós possamos mesmo, Senhor, nos sentir protegidos, nos sentir guardados, ó Pai, e amados de ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado, Senhor, pela nossa liderança, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, não tem nos desamparado, Senhor, muito pelo contrário, Pai. O Senhor tem estendido sua mão, ó Pai, o seu braço forte, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai, que nós tenhamos um momento, Senhor, maravilhoso, Pai. Que sejam, Senhor, instantes, Pai, de nossas vidas, ó Pai, que nós possamos exaltar mesmo, Senhor, a Ti, ó Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Amém. Deixa eu só abrir aqui. Vocês pegaram lá, o pessoal pegou as questões, alguém não pegou. Quem conseguiu pegar as questões, dá um joinha aí no chatzinho. Ana, tá desligado o seu microfone, Ana. É proposital, tô cantando. Oh! Deixa eu só pegar aqui. Vocês pegaram o questionário? Quem conseguiu pegar, gente? Eu peguei e enviei agora, faltando 1 para as 8. Maravilha, glória a Deus. Tá abrindo aqui, meu micro é meio lento. Nós vamos... O ideal hoje, pessoal, assim, o que eu queria? Que nós pudéssemos ter uma aula que não somente eu estivesse falando, mas que nós possamos, juntos, apresentar, sabe, aquilo que Deus ele proporcionou para nós nessas aulas, sabe, que nós possamos contribuir com um pouco daquilo que nós tivemos, né? Nesses 3 dias de aula, né? Que nós possamos juntos, sabe, aprender mais de Deus, falar mais acerca da morte espiritual, da vida em Cristo Jesus, do amor de Deus através da cruz, desse plano mesmo de salvação de Deus nas nossas vidas. Que seja uma aula que nós possamos, sabe, exaltar essa vida, essa morte de cruz, essa ressurreição de Jesus Cristo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Tá? Eu gostaria, assim, que deixássemos toda a timidez, que nós não fiquemos inibidos, sabe, por algo, por coisa alguma, por qualquer coisa mesmo, que seja um testemunho, sabe, que seja algo que Deus ele proporcionou às nossas vidas nesses dias, no nome do Senhor Jesus. Sabe assim, eu quero começar agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque a cada dia Deus ele tem dado livramento para minha casa, para minha família. É assim, como eu creio que para todos não está sendo fácil. A gente ter amigos ceifados, familiares ceifados. A cada dia eu tenho falado que eu não consigo não gosto nem de abrir mais o Face, porque uma notícia trágica atrás da outra, né? Uma notícia fatal atrás da outra, sem contar as doenças, né? E nós estamos aqui, Deus ele tem nos guardado, Deus ele tem nos protegido, Deus ele tem nos amparado em tudo, se mostrado mesmo, sabe, presente nas nossas vidas. E
A gente tem vivido, assim, dias terríveis, né? Dias maus, mas Deus, ele tem nos agraciado com a sua força, com a sua luz, com a sua cura, o seu livramento sobre nós, sobre a igreja. E aqueles da igreja que foram levados, né? Que foram afetados por esse Covid, eu creio que está num lugar bom, maravilhoso, aguardando a ressurreição juntamente com Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus, né? Queria que vocês falassem assim um pouco para mim, queria que nós tivéssemos um tempo nosso, sabe? Que essa aula fosse de um tempo nosso mesmo, do questionário, que vocês pudessem responder, que vocês pudessem, sabe, no nome do Senhor Jesus, sentir-se livres na presença do Pai, no nome do Senhor Jesus, sabe? Para testemunhar, para desabafar, para pedir oração, mas que seja um tempo nosso, como um celulão, sabe? Que seja um tempo nosso, no nome do Senhor Jesus, amém? Quem poderia se apresentar aí? Alô? Vou falar, posso? Ô, por favor. Então tá, vou falar. Vocês viram que eu sempre deixo o pessoal ir na frente. Eu estava preenchendo ali o questionário, eu estava cantando justamente por isso, né? Porque a gente começa a fazer uma reflexão, né? Essa aula em todo trouxe muita reflexão, né? De quem nós éramos, pelo menos para mim, né? Trouxe muita reflexão de quem nós éramos, de onde estávamos, para onde o Senhor nos levou, né? E eu estava cantando esse hino, Espírito, enche a minha vida, que logo no começo da minha conversão, eu cantava muito esse hino, não só esse, mas como muitos outros, né? Pedindo, né, para Deus, porque fala muito sobre essa obra da cruz, né? Enche-me com teu poder, que é o poder, né? Que é a loucura para o mundo. Que vai, pois de ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. E a gente, para mim, essa aula foi muito boa e é muito importante, eu acho que para todo cristão, por conta de nós sempre estarmos trazendo a memória, né? Quem nós éramos, da onde nós somos resgatados, né? Da onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos trouxe, né? Nos dá um coração muito agradecidos, né? Então, eu fiquei muito feliz em participar dessa aula, né? E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E tem sido uma bênção. Amém, glória a Deus. Ô, Aninha, e o interessante, né, é que realmente a gente fica reflexivo. Eu também estava fazendo o questionário hoje e refletindo, mas assim, eu refleti muito a questão do que Deus fez por nós, né? De entregar seu único filho, e Jesus passou por tudo aquilo, pela dor. Que dor ele sentiu ali naquela cruz, é algo que a gente não consegue imaginar, né? Por mais que a gente tente, né, aqui falar, ele sofreu muito, mas é algo inimaginável. E aí eu também me fez refletir que, assim, hoje o que eu busco, né? Eu busco muito fazer as coisas de Deus certo. Eu tenho um temor muito grande, e assim, desde criança, né? Eu tenho aquela coisa de para onde a gente vai. E quando a gente conhece a Jesus, a gente fica assim, ai meu Deus, será que se Jesus chegar aqui agora, eu vou com ele? Que quando você começa a refletir nisso, né? Será que eu vou com ele? Será que eu vou ficar aqui? E eu tenho muito temor disso, sabe? Assim, é um temor, um tremor, algo assim. Então eu busco sempre, eu tento como ser humano tentar fazer o melhor,
tentar fazer o certo, obedecer, sabe, tentar fazer com que as pessoas enxerguem essa oportunidade que a gente tem, né, que tudo isso que a gente refletiu, né, que a salvação, a obra da cruz, a vida e morte, assim, toda oportunidade que a gente tem, que outras pessoas também tenham a oportunidade, porque eu digo que a gente passa por muitas lutas, né, porque quando a gente aceita Jesus, não adianta pensar que, peraí, a minha vida agora é legal, agora é tudo de boa, é nada, é complicadíssimo. Mas a certeza que a gente tem é de que a gente tem um Deus tremendo, maravilhoso, que opera milagres. A gente tem a certeza da vitória, e a vitória dele, né? Não é a nossa vitória, é a dele. É esse detalhe, é a vitória de Deus. Porque às vezes a gente quer as nossas vitórias e a gente é bastante limitado. Então, Reinaldo, assim, muito obrigado por nos fazer refletir em tudo isso. E é muito importante mesmo a gente parar sempre, porque é como dizem, né? Não adianta o tempo que a gente está na casa do Senhor, pode estar com 10, 20, 30, 50 anos. Sentar, ouvir, refletir, assistir uma aula é muito bom. Acho que cada vez mais a gente pensa mais no Senhor. Então, que Deus continue te abençoando e te agraciando, porque para mim realmente foi bastante gratificante. E eu digo assim, ainda mais, todas as aulas, para mim é uma luta para vir para a aula. Eu fico cansada, eu fico fatigada, eu fico exausta, o meu pensamento é de não vir. Aí eu falo, não, vamos lá, eu tenho que ir. Aí eu sento aqui, na hora que começa, todo o cansaço, toda a fadiga, do nada vai embora. Então a gente precisa ser muito forte, para a gente perseverar e continuar fazendo a obra do Senhor, aprendendo mais dele, porque quando a gente para e pensa que o que ele fez por nós, o que a gente faz é nada. Então, muito tremendo mesmo esses dias. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Só pegando... Só um minuto. Uhum. Eu disse que ele dá um novo... Você estudar novamente, né, relembrar, né, todo o processo, nos dá um novo ânimo, né, um novo fôlego, assim. É como se a gente estivesse mergulhando e a gente sobe para tomar um ar, né? E começa tudo de novo, assim, porque a gente começa a ser renovado verdadeiramente pela palavra de Deus, né? Para exercer verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou, né? Esse final de semana, no domingo, depois do culto, eu fui para a chácara da minha sogra ali, e com a minha família, a família do Robson, e eu falei, verdadeiramente assim, eu falei assim, Deus, é aqui mesmo, aqui é o lugar, pode usar, né? E pela graça do Senhor, eu pude falar do amor de Jesus para pessoas que já são cristãs, mas estão ali, coração amargurado, sabe? Retendo, e a gente começa a falar sobre a cruz, né? Quando a gente, mas Jesus morreu na cruz, né? Pelos nossos pecados, né? Para levar sobre si. Aí a gente vai indo e vai falando. Então, eu vejo muito isso, né? A importância de a gente estar buscando novamente, né? Esse fôlego, né? Esse ar, assim, para a gente continuar a caminhada, né? Eu senti muito isso nesses dias, né? Verdade. Amém. Glória a Deus. Só pegando até um gancho do que a Sônia falou, né? Você vê, eu creio que para todos nós é uma luta, né? Nós ligarmos o nosso computador, o celular e estarmos todos aqui. A carne, ela vai brigar com você de alguma forma. Ou com a televisão, ou cansaço físico, ou alguma coisa que vai roubar o seu tempo, né? E esse é o nosso homem natural, né? Você vê, né? Esse é o que nós herdamos de Adão, né? E quando nós partimos para o racional, vem a questão que já está no nosso inconsciente, mas ele vem de uma forma racional, que é o que? A nossa parte espiritual. Que quando nós conseguimos ligar o celular, o telefone e o micro, e quando nós estamos aqui na presença de Deus, não sei se acontece a mesma coisa com vocês, mas é outro ar, sabe? É outro ânimo, é outra atmosfera, sabe? É a presença de Deus nas nossas vidas, né?
E só pegando um gancho também, eu lembro, eu aceitei a Jesus numa célula, sabe assim, eu aceitei a Jesus numa célula. E naquela célula, assim como nós vimos aqui na nossa primeira aula, que através de Adão nós fomos sentenciados à morte por conta do pecado. Aliás, o pecado é a morte, né? O meu antigo líder lá, ele pegou e falou para mim, eu todo arrogante, todo feliz da vida, eu lembro que era uma época muito, muito difícil de emprego, e eu empregado, terminando segundo grau, me achando a última bolacha do pacote. E o Isaac, ele pegou e falou assim para mim, é Reinaldo seu nome, né? É, Reinaldo. Mas se você morrer hoje, se você morresse hoje, para onde que você iria? Sabe, para onde que você iria? E quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós não conhecemos a Deus, nós achamos que por não fazer mal a ninguém e por, às vezes, ajudar alguém, nós temos o nosso passaporte certo para a entrada no céu. Né? E nós aprendemos aqui, através da palavra de Deus, que não. Que foi necessário o quê? Um plano de Deus para as nossas vidas. E qual foi esse plano? Senão a vinda de Jesus, enviar Jesus Cristo para morrer por nós. E hoje nós somos, e hoje, juntamente com Jesus, eu creio, que nós somos entregues ao matadouro todos os dias. Sabe, todos os dias nós matamos a carne como ovelhas. Sabe, nós sacrificamos o nosso tempo, as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos desejos, para estarmos na presença de Deus e para buscarmos o fruto de todo esse amor, sabe? Para buscarmos essa verdade, né? E, assim, a aula, ela tem sido bênção para mim. Quando eu estudei o material que o Paulo passou para mim, um pouco daquilo que eu pesquisei, sabe? Assim, caiu de encontro. O meu antes e o depois, o que eu era antes e o que eu sou com Deus. E, assim, eu vou dizer mais, amados. Eu não tenho a mania de julgar, sabe assim, mas em algumas coisas da minha vida eu faço alguma comparação. Eu faço uma comparação com aqueles que foram naquela célula comigo, que aceitaram a Jesus naquele dia, e os que não foram na célula, que não aceitaram a Jesus naquele momento, e os que não aceitaram Jesus até hoje. Sabe, então, assim, eu vejo a minha vida e a vida dessas pessoas, e há um abismo. A palavra certa é até essa, é um abismo. Sabe, as pessoas, muitas vezes, elas estão lá embaixo, necessitando de algo, ou ensoberbadas, ou arrogantes dentro daquilo que tem materialmente, mas não têm uma vida de paz, não têm uma vida como a nossa, do Salmo 4, e em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, faz-me habitar em segurança. Sabe, a segurança que nós temos de deitarmos no nosso travesseiro e agradecer a Deus pelo dia, pedirmos perdão a Deus pelo nosso dia, pelos nossos erros, e sabermos que se alguma coisa acontecer a nós, nós temos um lugar certo, sabe, preparado para nós, porque este foi o plano de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Esse é o meu conforto, sabe, é isso que me traz paz, que me traz sossego. É saber que nós estamos, que eu estou na presença de Deus, sabe, que eu estou servindo a esse Deus maravilhoso. E eu vejo essa dimensão, sabe, com algumas pessoas, e tendo oportunidade, lembra daquela célula que a gente foi? Então, eu estou firme com Deus até hoje. Minha vida está assim, cara, hoje eu tenho vivido isso por causa daquela decisão que eu tive, sabe, há 23 anos, 24 anos atrás. Então, você ainda está vivo, você ainda tem essa esperança. Sabe, essa é a vontade que Deus ele colocou nas nossas vidas. O plano de salvação de Jesus Cristo, ele vive nas nossas vidas, sabe? E através do ID nós podemos propagar esse amor. Nós podemos propagar essa salvação. E eu lembro que os meus antigos líderes, eles falavam o seguinte, que as pessoas mais próximas a nós são as que primeiro deveriam seguir essa caminhada, ou as pessoas que nós mais amamos, sabe? Então, elas estariam próximas, elas estariam andando junto com você. E eu lembro que nós falávamos muito isso,
E de fato, sabe, assim, isso tem acontecido na minha vida. Sabe, eu tenho vivido isso na minha vida. Pessoas que eu conheço, eu tenho oportunidade de falar do plano de Deus, sabe, da verdade de Deus para as nossas vidas, né? E que, sabe, isso no nome do Senhor Jesus, isso não se apague de nós, sabe? Nós pensamos nessa matéria aqui, esse primeiro ciclo do Fundamentos Bíblico, foi justamente para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, o velho homem e o novo homem. O homem natural, né? O homem carnal e o homem renascido de Jesus Cristo. Foi como o texto, né, que nós lemos lá, que usou uma palavra regenerado, ó. Regenerados através do Espírito Santo de Deus. Olha só que lindo. É uma nova geração, é um novo ciclo que se faz nas nossas vidas através do aceitar, sabe, a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Então, assim, que nós possamos juntos, amados, sabe, no nome do Senhor Jesus, vivermos mesmo, sabe, essa verdade, buscarmos mesmo. Ah, meu marido não está indo, meu filho não tá vindo para a igreja, sabe, mas o que nós não podemos deixar de fazer é orar, sabe, a nossa vela, ela tem que permanecer acesa, sabe, sempre, sabe, a oração, é o amor, é atitude, mais do que 1000 palavras. E a nossa oração, sabe, no nosso quarto, a nossa importância, nós darmos mesmo, sabe, a importância às pessoas, né? E hoje, assim, hoje eu vivo, eu agradeço muito a Deus, porque eu vivo muito o novo homem, sabe, o nascido de Deus, o nascido do Espírito. E eu vejo uma diferença na minha vida. Eu tenho uma mania de ficar me autoanalisando. Eu sou um cara muito autocrítico, sabe? Eu me critico muito, eu tenho, assim, muito medo de fazer mal a alguém, de prejudicar alguém, e tenho orado muito, sabe, assim, para Deus tocar, salvar as pessoas que estão mais próximas a mim, o momento que eu tenho, seja em tempo ou em fora de tempo, no meu serviço, numa condução, no mercado, se eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, da presença de Deus na minha vida, o que mudou, o que eu tenho de tempo, amados, o que nós temos hoje é para aproveitar, sabe, ao máximo. Sabe, assim, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos, sabe, ter essa chama acesa nos nossos corações. Sabe, que nós possamos viver essa verdade, sabe, de Cristo, pregado na cruz e ressuscitado. Sabe, nós temos a herança, sabe, desse amor, dessa vida, dessa verdade nas nossas vidas. Que nós possamos juntos, sabe, no nome do Senhor Jesus, expressarmos mesmo esse amor de Deus. E assim, eu estou fazendo essa aula, até eu e o Paulo havíamos conversado, de deixá-los livres, sabe, para nós expressarmos mesmo, sabe, o amor de Deus nas nossas vidas, a verdade de Deus nas nossas vidas, e que nós possamos crescer juntos, sabe, dentro dessa paz, dentro desse amor, dentro dessa verdade. No nome do Senhor Jesus. Mais alguém, por favor? Oi, Reinaldo. Ô, boleiro, Moses. Paz do Senhor para todos aí, boa noite. Amém. Nós estamos aqui ouvindo aí esse feedback aí da Sônia, e também da Ana, né? E aí eu estava pensando aqui nessas 4 aulas que foi sobre fundamento bíblico, e aí você tocou num tema hoje muito importante, né? Que você falou de regeneração, né? Então, regeneração é o que foi tratado aí, é o fundamento, né, da nossa fé, né? Regeneração quer dizer, nós fomos gerados de novo, né? Regenerado, né? Gerados de novo, né? Lá em Efésios, capítulo 1, Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, essa esperança viva é só o Evangelho pode dar. Só quem teve uma experiência com o Evangelho de Cristo verdadeiro, né? O Evangelho genuíno, né? Nem as pessoas que estão aí nas seitas, né, heréticas, elas podem ter essa esperança.
Nós temos muitas religiões, começando pelo catolicismo. O catolicismo ele não pode gerar essa esperança, porque não gerou o novo nascimento, porque aquilo que está sendo ensinado não é o evangelho de Cristo, somente o evangelho, a palavra da cruz, ela pode gerar essa esperança de vida eterna, de salvação. Nos gerou de novo para uma vida de esperança. Né? As pessoas que estão lá nas seitas heréticas, né? Lá no Mormon, lá na Testemunha de Jeová, essas pessoas não têm essa esperança, porque, sem falar em outras seitas e heresias e heréticas que existem aí, né? Porque para eles não foram pregados o evangelho de Cristo, eles estão crendo em outro evangelho. Então, você veja o privilégio que nós temos de participar, né, do evangelho verdadeiro de Cristo, do evangelho da cruz, onde Jesus Cristo é a pessoa central. Né? E nós chegamos em fraqueza. O evangelho ele é para os fracos. Né? Aí só não, isso aqui é para os fortes, né? O evangelho é para os fortes. Não, querido, eu digo para você, o evangelho é para os fracos, para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, Jesus falou. Então, quando nós vemos a Cristo, nós vemos em fraqueza. E Paulo, ele passa por essa experiência tremenda quando ele pede para Jesus livrar ele daquele espinho na carne, vocês lembram, né? E ele diz que ora 3 vezes a Deus, e o que é a resposta que ele tem? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque na fraqueza do homem opera a justiça de Deus. Então, quando nós entendemos a nossa condição de fraqueza, então nós somos fortalecidos. Aí ele diz, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Então, é a fortaleza de Deus na fraqueza do homem, porque a nossa fortaleza é Cristo Jesus, é Cristo em nós. Né? Então, foi importante essas 4 aulas, e quando nós voltamos para esses rudimentos, né, da palavra de Deus, para esses fundamentos da palavra de Deus, é muito importante a gente recapitular isso, a gente voltar para isso, para saber aonde a nossa fé está fundada. Não é na palavra de um homem, não é numa filosofia, nós estamos fundamentados sobre a verdade do Evangelho de Cristo, a palavra infalível, imutável, né? Amém, glória a Deus. Que não volta vazia. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, é nesse fundamento, o fundamento dos apóstolos, né? O qual Cristo é a rocha, a pedra principal, né? Ele é o fundamento. E Paulo fala que nós devemos construir sobre esse fundamento, né? Então, cada um está construindo a sua casa sobre esse fundamento, né? E um construir com ouro, prata, pedra preciosa, e palha e feno. Então, como é que nós estamos construindo, né? A Bíblia diz que nós vamos todos passar pelo julgamento de Cristo, né? E o que nós tivermos feito vai ser provado pelo fogo. Então, é importante a gente voltar para esses fundamentos, né? Eu estava estudando aqui também o material da próxima, quando nós fomos ministrar as aulas sobre bibliologia, né? E é importante porque, às vezes, você fala teologia, a pessoa pensa que ela vem na mente dela algo como filosofia, né? Mas não, a teologia é simplesmente uma sistematização do ensino da palavra de Deus, né? Do ensino de Deus, né? De conhecer a Deus, conhecer a Ele de uma maneira mais sistemática, mais sistematizada, saber os atributos de Deus, quem é Deus, e conhecer o quanto a palavra de Deus é confiável, o quanto você confia na palavra de Deus, o quanto você crê lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Quando diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, né?
quando você vê a cronologia bíblica e você vê que o mundo tem 6.000 anos, aí a ciência, né, a teoria da evolução e todas as coisas, né, que é ensinado na escola hoje de uma maneira hipócrita e mentirosa, né? Uma coisa que a própria ciência já derrubou por terra, eles continuam ensinando na escola a teoria da evolução, que é uma verdadeira fraude, né? E essas datações de bilhões de anos, de dinossauros que viveram aqui há bilhões de anos. E aí você começa a estudar tudo isso e você vai ver que essas datações não têm precisão nenhuma, né? Você vai ver que o carbono 14, ele tem precisão até 6.000 anos, né? A própria ciência chegou à conclusão que o carbono 14, ele consegue datar um fóssil ou qualquer coisa com precisão até 6.000 anos. E você pega a cronologia bíblica, você vai ver que o mundo tem mais ou menos 6.000 anos. E aí, em quem eu confio? Nessa falsa ciência ou na Bíblia, né? Eu vou pegar a cronologia bíblica. Então, você estudando, ouvindo cientistas cristãos, aí eu chego à conclusão, né? E aí alguns procuram adaptar a Bíblia com a evolução, né? O evolucionismo bíblico e tal, e você vê que é tudo uma fraude, que não tem comprovação científica, coisa nenhuma. E aí eu chego à conclusão que eu fico com a palavra de Deus, né? Que Matusalém viveu 900 anos mesmo, e aquilo que a palavra diz me satisfaz e eu me contento com ela muito mais do que uma falsa ciência que está cheia de fraude, de mentira, né? Aquilo que eles chamam de ciência, na verdade, é uma fraude. Já está provado que a teoria da evolução, a seleção a seleção natural, não tem como acontecer. A própria ciência já provou isso, só que eles continuam ensinando nas crianças lá na escola. Continuam lá no 2º grau ensinando a evolução. E ai de você se você abrir a boca para questionar a teoria da evolução. Você é colocado num paredão lá. Então, quando nós voltamos para a palavra de Deus e começamos a ver esses fundamentos que nós vimos aí, a nossa fé é fortalecida para crer nessa palavra, porque a palavra de Deus é infalível, né? E aí nós não caímos nessa armadilha evolucionista e dessa falsa ciência, né? Dessa ciência entre aspas, né? Porque hoje muito engano é falado em nome da ciência, né? Ciência, ciência, mas quando você vê, é muita fraude, é muita mentira em nome da ciência. Então, Deus abençoe, Reinaldo, mesmo, porque Amém. Nós precisamos voltar a esses fundamentos, porque às vezes nós vamos vendo coisas e às vezes nós esquecemos um pouco, né? O fundamento, onde está fundada, edificada a nossa casa espiritual, né? E é numa rocha inabalável que é Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Só pegar um gancho aqui do Moisés rapidinho. Moisés me lembrou, foi um dos meus primeiros testemunhos. Quando eu entrei no Correios, com 18 anos, eu trabalhava com... Eu não queria nada, né? Nessa época, eu falei, eu era bem sambista da Coab, bem neguinho da Coab mesmo, e só sambão, só pagode, e muito além. E tinha os colegas no Correios que eles estudavam, né? Eles eram concurseiros, eles estudavam bastante para prestar outros... Faz tempo. Para prestar outros concursos. E nós almoçávamos e, num determinado período do tempo, nós trabalhávamos bem juntos, na abertura de mala. Então, vinham umas malas com objetos postais, nós abríamos essas malas numa mesa grande e separávamos as correspondências conforme a característica, né? Uma espécie de triagem. E eu me assentava na mesa para trabalhar com esse pessoal, e eu lembro que tinha o Cristiano estudava letras, um rapaz que estudava história, ele era bem católico, o Márcio, que fazia biologia, e tinha um outro rapaz de história. E foi logo no momento da minha vida que eu me converti. Então, quando você se converte, você está comendo prego e cuspindo fogo, certo? Você está naquele primeiro amor, você está arrebentando de ler a Bíblia e, cara, você está numa intimidade com Deus que nada te afronta, sabe? Nada te afronta. E eu, nesse período aí, eu era esse cara. E quando eles ficaram sabendo que eu me converti,
Cara, a gente se assentava na mesa, era assim, ó, era 1 hora, vai, 45 minutos. Caçoando, zombando, tirando, fazendo tiração de sarro da minha cara. E eu tinha 5, 8 minutos no máximo para falar alguma coisa de Deus para esses caras, né? Só que tinha um rapaz que ele era bem católico, professor hoje ele é professor, e ele até me ajudava, né, em algumas coisas. Mas, nossa, eles acabavam comigo, amados. Mas acabavam. Você imagina, um biólogo, um filósofo e um historiador. Ele pegava para falar da igreja, na época da igreja, no tempo das trevas, que eles pegavam para falar do papado, né, da história do papado, e o outro de filosofia dentro da história da civilização, o regime escravocrata, né, que sempre esteve presente na humanidade. E esses caras, eles acabavam comigo. Eles acabavam, mas falavam tantas coisas que vocês nem imaginam. E aí, igual eu falei, eu tinha 40 minutos, 45 minutos, eles tinham 45 minutos, eu tinha 5, 8 minutos estourando para falar alguma coisa para eles. E teve um rapaz, o Cristiano, esse Cristiano era um rapaz, eu já dei até esse testemunho na igreja, era um rapaz bem formoso, sabe, o bonitão, sabe, um rapaz bem bonitão mesmo, bem aparente. E esse rapaz aí, ele saía com as meninas e chegava na mesa e ia contar as histórias dele, né? Aí uma das últimas histórias dele, ele contou lá que saiu ele e mais 2 colegas com a menina. E a menina era portadora era soro positivo. A menina era soro positivo. E quando esse rapaz ele ficou sabendo, ele se desesperou. Aí foi um colega fez o teste positivo, outro colega fez o teste positivo, outro colega fez o teste positivo. Eu estou falando dos 3 que saíram com essa menina ao mesmo tempo, tá? Na mesma noite. Fora os outros colegas dele também que saíram e que eles já sabiam já que havia dado positivo. Esse rapaz aí, o Cristiano, ele pegou e me chamou de canto e falou assim, Reinaldo, vem cá, tudo aquilo lá que você falou do seu Deus é verdade? Tudo aquilo lá que você falou é verdade? Eu nunca acreditei. Minha mãe é bem católica, ela tem um monte de imagem lá. Eu nunca gostei disso, nunca acreditei nesse Deus aí que ela fala, mas você sempre falou de uma forma diferente e aconteceu uma coisa comigo, eu quero contar para você. Ele pegou e discorreu essa história aí que eu acabei de contar para vocês. Aí eu peguei, sentei com ele, almocei com ele sozinho, falei de todo amor de Deus. E ele perguntou para mim, essa história de milagre, isso daí, você acredita? Você já viu alguma vez? Você já viu? Você pode testemunhar? Porque eu não acredito nada disso. Eu falei assim, eu já testemunhei, já vi. Minha vida é um milagre. O primeiro grande milagre foi a minha vida. E vocês sabem muito bem, vocês me conheciam antes. Aí ele pegou e perguntou para mim, Reinaldo, quando é que vai ter culto lá na sua igreja para mim me programar para ir? Aí ele falou para mim logo numa segunda-feira. E segunda-feira na minha antiga igreja, era a intercessão. Aí eu peguei e falei assim para ele, ó, Cristiano, hoje mesmo, hoje tem. Se você quiser ir, cara, a gente já vai para minha casa e nós vamos juntos. E o Cristiano, ele pegou e falou, tem certeza? Eu falei, tenho, a gente vai para minha casa e a gente vai junto. E beleza, ele pegou, falou, então vamos. Porque eu saí com essa menina e todo mundo tá com AIDS. E hoje eu quero ver se tudo isso aí é verdade que você tá falando. Aí eu peguei e falei, amém, glória a Deus, vamos. Vamos, glória a Deus, você vai, vamos. E nisso nós nos dispersamos, cada um foi para o seu canto, trabalhar no seu devido lugar, né, de uma forma individual. Aí eu lembro que eu fiquei orando para que ele de fato fosse mesmo para a igreja. Aí deu horário, esperei ele, nós fomos para minha casa, comprei um café, tomamos café, fiquei na cozinha com ele, só falando do amor de Deus, ele contando a vida dele, toda a história dele, e nós, deu horário, né, deu 7 horas, nós fomos para a igreja, era um culto de intercessão, teve um minutinho de louvor e na sequência oração. Eu lembro que no momento do louvor, nós estávamos todos assentados na mesa, ele se levantou, dobrou os joelhos dele, lá na frente da igreja, sozinho. Dobrou os joelhos dele e ficou lá. Ele ficou o tempo todo, até no momento da ministração ele estava lá. Aí nós voltamos à oração da intercessão,
Ele continuou lá de joelhos dobrados. Aí, quando acabou o culto, 10 e pouquinho, mais ou menos, ele pegou e falou assim para mim, ó, Reinaldo, agora eu quero ouvir. Eu não pedi para Maria, que minha mãe é devota da Maria e de uma outra santa, eu já fui logo pedindo para ele. E você falou que esses deuses aí, que essa devoção toda da minha mãe aí não condiz com a verdade bíblica. Eu também acho que eu conheço um pouquinho da Bíblia de vocês e eu também acho que é isso aí mesmo. E ele pegou, ele ficou o tempo todo ajoelhado, Marcos, no culto. Aí isso foi numa segunda. No sábado, ele foi para a célula. À tarde, ele foi para o celulão. No domingo, ele foi para a igreja. Aí ele pegou e falou assim para mim, ó, Reinaldo, só que não é o tempo ainda não. Eu não vou fazer o exame ainda e vou esperar e vou mais um tempo para a igreja com você. E esse cara, ele ia em todos os eventos da igreja, todas as células, celulão, ele levantava a mão na hora do culto, perguntava as coisas para o pastor, na hora do celulão ele perguntava as coisas e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi menos de um mês ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele pegou e falou assim para mim, ó, Reinaldo, pronto, agora eu estou preparado, vou no ambulatório da empresa, vou falar tudo o que aconteceu e vou pedir o exame. Aí o rapaz pegou, se assentou lá na sala médica, falou pro médico tudo o que aconteceu, o médico pegou e falou assim para ele, ó, lamento te dizer, mas você tem 99,9999% de ser soro positivo hoje. Vou pedir o exame para você, mas lamento dizer, seus colegas já testaram positivos, principalmente essa última relação que vocês tiveram aí com ela, todos juntos, provavelmente eu vou fazer para desencargo de consciência e vou encaminhar você para uma rede pública, para tratamento. Aí ele fez o exame e falou que nem abriu o exame, foi na sala médica, entregou o exame, o médico olhou o exame, falou, ó, vou pedir para você fazer de novo, seu exame deu negativo. Aí o rapaz pegou e falou que se ajoelhou na sala do médico e começou a chorar. E falou, esse Deus verdadeiramente existe, mas eu vou fazer outro exame. Eu lembro que o Cristiano, ele fez 3 exames. Os 3 exames deram negativos. Esse meu amigo, eu perdi o contato com ele. Mas hoje o Cristiano, ele é pastor da Assembleia de Deus. Ele é professor e pastor da Assembleia de Deus. Oh, glória. Eu estou falando isso para a gente não limitar o amor de Deus, não limitar o poder de Deus nas nossas vidas. O mesmo Deus de ontem é de hoje e será de sempre. Sabe? Então, esse foi o primeiro grande testemunho que eu vivi e testemunhei junto com ele na igreja. Esses dias eu estava olhando as fotos do batismo dele e de outros colegas, de outros adolescentezinhos que se converteram na minha época, lá na Coab, né? E eu estava vendo aquilo que um dia um colega meu profetizou, que eu já falei na primeira aula, que eu seria um dos primeiros e muitos se converteriam a Jesus Cristo. Então, essa é a verdade de Deus para a minha vida, essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, amados. Sabe, Deus, ele é vivo, Deus, ele existe nas nossas vidas, e muito mais do que existir nas nossas vidas. Ele é presente. Sabe, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver essa verdade em nossas vidas. Esse foi o primeiro grande testemunho. Mas eu tenho outros testemunhos que eu vivi, e vejo e vivo ainda. E juntamente com vocês, às vezes a gente não olha para os detalhes daquilo que Deus ele tem feito, mas Deus ele tem operado milagres nas nossas vidas. Amém? No nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu vou dar mais oportunidades, amados, para vocês expressarem, sabe, o amor de Deus, a verdade de Deus, o testemunho de Deus. Amém? Ô, Reinaldo, eu quero falar. Dentro do questionário, dentro da prova que você elaborou lá, tem 2 perguntas, né? Dentre as outras, mas tem 2 perguntas lá que me chamam muita atenção. E eu queria, desde já, pessoal, aproveitando, por favor, façam a prova, tá, pessoal? Façam a prova, os que não fizeram, e mandem lá para nós, lá no e-mail do Beto, responda o questionário e enviem para nós, porque isso aí é prova, é importante que você faça, tá bom? Isso aí depois vai ficar com a gente e tal, e tudo mais.
Então, por favor, não esqueçam de fazer isso. Mas, assim, tem duas perguntas lá e que eu quero comentar. A primeira é aquela sobre quando você faz a pergunta lá de Nicodemos, né? Quando Nicodemos está ali junto com Jesus, Jesus ensinando para ele, Jesus ministrando para ele, e você faz aquela pergunta lá, se naquele momento Nicodemos ele estava ali num plano natural ou num plano espiritual. Obviamente que é no plano natural, né? Nicodemos ali se encontrava num plano totalmente natural, como a gente sabe. E a pergunta que ele faz para Jesus, né? Mas como assim, Senhor? Como é que pode? Eu sou velho já, né? Eu vou voltar para dentro da minha mãe e nascer de novo. Olha a falta de entendimento, né, espiritual de um homem que era um líder ali no meio do povo de Israel. Mas, com certeza, ele, dentro dele, ele entendeu aquilo que Jesus estava querendo falar para ele. E você já leu a Bíblia, né? Você sabe disso. A história não conta o que foi feito de Nicodemos. Se Nicodemos se converteu, se não se converteu. Mas, enfim, a palavra entrou dentro dele, né? E eu creio que ele se converteu, sim, né? Ele se converteu de fato. Ele era um líder religioso da época dele. E a outra coisa é quando o Reinaldo ele pede para a gente dar um breve testemunho lá, né? Um testemunho de fé. Eu particularmente coloquei ali que eu creio que Jesus veio, morreu, nos ensinou, morreu, foi crucificado, ressuscitou, está à direita do Pai e uma hora, um dia, vai voltar para nos levar. E desde que eu me converti, muitas coisas aconteceram, né? Assim como na sua vida também. Mas tem coisas que marcam a vida da gente, né? Tem coisas tem situações juntamente na nossa caminhada com Deus que marca a nossa vida. E uma delas foi quando eu pude testemunhar a minha fé para um ladrão. Eu coloquei isso lá também, como resposta lá no meu formulário, né? Eu era novo convertido, assim como o Reinaldo contou aí a experiência dele, né? E quando você é novo convertido, tudo é novo, óbvio, né? Tudo é novo, tudo de Deus é novo para você. É uma felicidade, é um primeiro amor, é uma coisa assim esplendorosa, né? Você quer falar de Jesus para as pessoas, você quer ler a Bíblia. Eu, por exemplo, eu li a Bíblia em um mês e meio, eu li a Bíblia toda, né? Eu queria entender a palavra de Deus. Mas essa experiência com os ladrões foi muito interessante. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho. Naquela época lá, a gente recebia o dinheiro, às vezes o patrão dava o dinheiro na sua mão, né? Então, comigo foi assim, eu acho que foi assim. E eu estava com o dinheiro do suor do meu trabalho, né? Do mês inteiro. E eu me lembro que eu estava indo para casa de uma amiga minha, na época. E do nada, irmãos, do nada. Eu estava feliz, cantando, tal, com a Bíblia debaixo do braço, né? Feliz da vida. E quando não, eu vejo lá dois camaradas vindo na minha direção. Um mais na frente e o outro mais atrás. O que estava na frente me abordou. O cara ele fez me pediu um cigarro. Prontamente eu disse para ele, não, eu não fumo. Aí ele, do nada, o cara me abraçou. Passou assim o braço em mim, né? Falou, mano, ó, é um assalto. Fica frio que tô te assaltando. Falei, Jesus amado. Na hora eu confesso que, porque dá aquele pânico, né? Do nada, né? Aí eu lembro. E essa é a experiência, tá, irmãos?
Eu me lembro que eu fiquei numa paz tão grande. E eu vendo o outro camarada lá se aproximar. E não tinha ninguém mais na rua. Eu me lembro que eu fiquei numa paz tão grande, que eu olhei para aquele moço, eu disse assim para ele. Eu tenho certeza que não foi eu que disse. Quem disse foi o próprio Deus. Eu abri minha boca e saiu a seguinte frase. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, ele tomou um choque. Do nada, esse rapaz, ele pulou na minha frente. Literalmente, ele pulou na minha frente. Aí eu me recompus, né? Na verdade, acho que eu fiquei assustado porque ele pulou para longe de mim. E aí eu disse para ele, ali eu pude falar do amor de Deus para ele, eu pude pregar o evangelho para ele, eu pude falar, e ele me disse, né? Como muitos ladrões, tá, gente? Como muitas pessoas que hoje, infelizmente, estão nessa vida, ele disse, ora por mim, eu sou filho de crente. Eu sou filho de crente, meus pais, a minha avó é crente. Ele disse a avó dele, minha avó é crente. Vou orar por você, tal. Não lembro se eu orei por ele naquele momento, tal. E o outro cara que estava se aproximando falava assim, e aí, você não vai roubar não? Mano, o cara é crente. Eu não vou roubar crente. Então foi um livramento muito gostoso que eu tive, né? Novo convertido, foi uma experiência muito, muito boa. Mas, por que eu estou contando essa experiência? Porque nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Quando tiver essas aulas aqui assim, nós precisamos estar nela. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Para quê? Porque é a palavra de Deus que vai nos fazer lembrar de que nós somos servos de Deus, de que nós somos como a menina dos olhos de Deus. E nós vamos nos lembrar que o Senhor nos livra, nós vamos nos lembrar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Então é isso. Então, que bom que nós podemos ter essas aulas, que bom que nós podemos aprender. Talvez, irmãos, para muitas pessoas não seja mas não, eu já fiz, eu vou fazer de novo para quê? E é o irmão A, B, X, Y, Z que vai dar a aula. Não sei o quê. Irmãos, parabéns para você. Eu sei que algumas pessoas hoje não entraram. A gente tem uma média de alunos aí entre 30, 33 pessoas, 34 hoje. Eu vi que entraram... eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou o coordenador da escola, tá? Então, eu acho que eu posso ter essa liberdade com vocês, amém? De falar de números também. Mas eu queria te parabenizar. Primeira matéria, eu sei que vai ter mais gente querendo falar. Primeira matéria, nós pegamos o Reinaldo de calça curta, né? Porque não houve muito tempo para se preparar. Mas glória a Deus pela sua vida, Reinaldo. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que permaneceu. Semana que vem, já estou falando semana que vem, nós começamos a aula de batismo nas águas e depois batismo no Espírito Santo. Então, continue querendo aprender. Belo testemunho da Sônia, sabe? Tem hora que você está cansado, tem hora que vai ter aquele filme que vai passar, tem hora que vai ter a novela do Gênesis, enfim, né? Eu não assisto, mas tem gente que de repente assiste. Vai ter tudo conspirando para que você não faça parte dessas aulas, amém? Então eu queria dar essa palavra, dar esse testemunho. Eu tenho aprendido bastante e eu creio que eu vou continuar aprendendo em nome de Jesus. Obrigado, Reinaldo. Amém. Vamos lá, gente. Mais alguém? Amém. Pai do Senhor. Ô, meu pastor. Amém. A paz. Está bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo ótimo. Perdi a última aula aí, mas hoje eu estava meditando sobre tudo isso, né? E eu não sei se aconteceu só comigo,
Mas quando eu me converti, eu não queria saber dos princípios bíblicos, eu queria saber de Apocalipse, né? A gente quer ver o final, a gente quer ver o jornal pelo final e a gente esquece do princípio de tudo. Muitas vezes nós começamos um casamento no primeiro amor e depois, com o passar do tempo, a gente esquece o porquê que nós nos casamos, porquê que começou tudo, qual é o princípio de todas as coisas. E nós nos perdemos, né? Nós temos a oportunidade de começarmos certos, mas é como aqui, estou de frente para o mar aqui agora, né? Não é querendo me gabar não, mas quando a gente pela primeira vez vai para o mar, a gente não quer o raso, a gente quer o profundo, né? E muitas vezes nós temos mergulhado nisso, esquecendo o que é o mais principal, né? O amor de Cristo, o plano de salvação. E muitas vezes nós não temos entendido isso, porque nós pulamos partes, né? E estar revivendo isso tudo de novo tem mexido muito comigo, sabe? De qual é o porquê, o propósito inicial de todas as coisas. E isso é o propósito inicial, que o Senhor deu a vida por nós. As demais coisas são obras, né? Obras do homem, obras, né? Obras da igreja, obras de evangelismo, mas o mais principal é isso, saber o propósito em que nós estamos inseridos, né? Nós temos tudo e às vezes nós sentimos que nós não temos nada. Igual o filho pródigo ele saiu da sua casa, ele tinha todas as coisas ali, mas ele largou tudo aquilo porque ele queria o tudo, né? Ele queria, na verdade, tudo, ele não queria viver o dia a dia ali, ele queria o final, ele queria o apocalipse, e ele viveu isso. Mas Lucas 15:17 diz: e ele caindo em si, ele se lembrou do princípio, ele se lembrou de todas as coisas. E eu creio que é esse o tempo da gente, sabe, voltar àquele primeiro amor, voltar ao propósito de tudo, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, entendermos que nós temos um manual, né? Muitas vezes, né, eu não consigo comprar alguma coisa e ler o manual, a gente já quer ligar, já quer ver funcionando, né? E muitas vezes nós não entendemos isso, porque é igual a Bíblia. A Bíblia foi uma carta deixada pelo nosso Pai, de como viver dia a dia. Só que a gente quer ler só o início e o final, né? E às vezes a gente está com alguma coisa sobre, não, o que está acontecendo aqui, o que eu faço? E está lá na Bíblia, mas a gente não leu, a gente pulou essa parte, porque a gente não teve tempo, né, para ler as instruções do Pai, o princípio de Deus, né? Daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Então eu queria aqui deixar um testemunho que para mim foi relembrar o primeiro amor, o propósito, o princípio do porquê eu existo, porquê eu estou aqui, qual a minha missão, né? Por que eu saí dos céus e vim para esta terra, qual a minha missão nessa terra, né? E é isso que você está hoje revivendo em palavras, né? Trazendo o verbo, a vida de novo sobre as nossas vidas, para que possamos entender qual que é o propósito de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Tudo começou pelo princípio, há um Gênesis em tudo. E esse é o nosso Gênesis, esse ensinamento bíblico hoje, eu creio que é o início da nossa vida, da gente retomar isso, sabe, como princípio. Como o Senhor disse, para escrever, né, na parede, nos umbrais, assim, tudo que é do início, para que nós possamos nos lembrar por que nós estamos aqui, né? Então, eu creio que isso está sendo muito válido, é um testemunho muito grande para mim, sabe, poder estar revivendo isso, né? E começar tudo de novo da maneira certa, começar pelos princípios bíblicos, amém? Amém, amém, pastor, glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém, pessoal? Eu! Ô, Glória! Glória a Deus. Queria dizer que esses dias, né, esse uma vez semanal foi bênção para a minha vida. Amém. Né? E em relação à experiência com Deus, referente a tudo isso que foi exposto para nós, ter trazido a luz para nós nesses dias, né, falar sobre os fundamentos bíblicos. E eu falei que eu cresci, né? Desde os meus 4 anos de idade, eu cresci dentro da igreja, minha avó me levou para a igreja, então, assim, eu não tive essa experiência do encontro com Deus na fase adulta, né? Na fase de consciência. Eu aprendi a amar a Deus desde pequena, mas isso não faz de mim, não diz que eu não tive problemas de me reencontrar com Deus, né? E algumas experiências
são importantes a gente ter esse fundamento dentro de nós, né? Saber que Deus nos ama acima de todas as coisas e que Ele não falha nunca. E a palavra dele, Ele sempre cumpre, né? Uma das grandes... Eu tive, graças a Deus, várias experiências com o Senhor, mas tem aquelas que nos marcam profundamente. Eu estava casada há cerca de 1 ano e eu não queria ter filhos, e o Senhor me trouxe promessas de gerar filhos, e que eu estava grávida, e eu perdi o bebê. Aí depois veio palavras, várias promessas para o meu bebê, e segunda vez perdi o bebê. Na segunda perda, o meu pastor falou assim: Kelly, existem orações, a oração mais importante é aquela que a gente não precisa fazer, né? Existem orações, existem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem ora por isso e acontece, né? Então, é melhor 1000 orações, uma oração não realizada do que 1000 realizadas. E aquilo veio até eu compreender, porque eu estava bem rebelde, sabe? Eu falei: Senhor, porque quando a gente está em gestação e a gente perde o bebê por alguma coisa, é porque aquele bebê, de alguma forma, não estava em perfeição. Então, o nosso corpo rejeita aquela criança, né? Aquele feto. Então, e eu não entendia isso, e eu falava: Senhor, as tuas promessas, cadê, né? Você prometeu, mas Deus me prometeu filhos que estariam em perfeitas condições de realizar algumas coisas. E durante esse processo de muita rebeldia, de me esvaziar mesmo, de não, sabe, eu não tinha vontade de ir à igreja, mas eu conversava muito com o Senhor. E aí, um certo dia, meu marido falou assim para mim: vamos na casa de um cliente comigo, fazer uma entrega. E era em Jundiaí, eu morava em São Paulo e era em Jundiaí. Nossa, eu falei: tá bom, vamos. Né? Tava carrancuda. Chegando lá, a esposa desse cliente, ela estava sabe, em uma depressão profunda de não querer ver os filhos, de não ter vontade de nada na vida dela. E aí eu cheguei muito vazia diante de mim. E a gente foi conversando, e o amor de Deus foi fluindo, e a gente foi falando. Aquela mulher começou a se quebrantar e se encher, porque ela nem queria falar, ela nem falava muito, e ela começou a conversar, a falar, a ter esperança. E isso me diz que o quê? Que a palavra de Deus é aquilo, a gente, uma vez iluminado por ela, não existe, por mais que nós estejamos em tribulação, em aflições nesse mundo, nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Existe um rio a fluir, né? Que a gente só precisa o quê? Despertar o quê? O amor não apenas por nós, mas ao próximo. Porque quando eu vi a situação daquela senhora, ela estava em tão profunda tristeza daquele coração, que eu não podia ser egoísta de guardar aquele amor só porque eu estava com um problema, estava meio revoltada, né? Até não revoltada com Deus, mas revoltada com as situações, com as tribulações, né? Que estavam tentando me paralisar. Porque eu não tinha vontade de ir para a igreja, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade, né? Eu tinha monólogos com Deus, porque eu não queria, na verdade, eu não estava querendo me relacionar com Deus, porque eu estava muito enfurecida daquilo tudo. Porque ninguém quer perder, né? E para mim era uma perda. Eu não entendia que aquilo era um livramento, né? E foram livramentos que eu tive, né? Porque depois eu tive, o meu marido, que é falecido, teve muitos problemas de saúde, né? Então, assim, se eu tivesse um filho com problemas, né, minha vida teria sido muito, muito mais pesada, né? Em algumas circunstâncias, e eu vejo isso como livramento do Senhor hoje. Então, assim, quando a gente tem o fundamento bíblico, que é o amor, né? Trazer essa salvação, essa certeza da cruz, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo dentro de nós,
não importa a circunstância que nós vamos ter, porque nós nunca estamos vazios, nós estamos vazios de nós mesmos, porque nós fugimos, né, dentro da nossa mentalidade, mas Deus, ele está lá. Então, assim, e aí a gente tem, sim, como fluir o amor dele, esse mesmo fundamento de dentro de nós para com os outros, né? E essa aí, aquela noite, foi de uma tarde e uma noite de sábado, onde eu vi o fluir de Deus, a manifestação da presença de Deus, nós saímos, oramos ali naquele lugar, a presença de Deus se encheu, né? E transbordar de mim para aquela mulher me encheu que eu despertei, foi assim, ó, uma libertação na minha vida. Falar do amor de Deus também interiormente nos liberta de nós mesmos. É isso que eu queria deixar com vocês. Amém. Glória a Deus, Kelly. Amém. Deus abençoe, Kelly. Amém. Amém. Mais alguém, pessoal? Dá tempo para mais uma pessoa. A Edilane ficou de falar no final aí. Dá tempo, vai dar tempo. Reload. Amém, pessoal? Ó, deixa eu... Esse irmão é uma benção. Ué, você falou. Você falou. Se você não quiser, eu falo no seu lugar. Ai. Aparecendo a minha imagem aí, não sei porquê. Não tá aparecendo, Edilane. Que não tá, mas amém. Amém. Paz a todos, né? Vamos ver se eu falo rapidinho aí, que já passou o tempo. Mas, assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Do Paulo, né? Todo mundo que está à frente aí, do Betsco, né? Pela vida do Reinaldo. Que eu falo assim, como é gostoso, que delícia é aprender a palavra de Deus, né? Eu me converti com 18 anos e eu sempre amei estudo bíblico, foi o que trouxe fundamentos para a minha vida. Eu tive a oportunidade de estudar em outros lugares também, com a permissão do nosso pastor. Eu tive a oportunidade de estudar na nossa comunidade. E eu estava sentindo falta disso, né? De estudar. É muito gostoso estudar em comunhão, aprender mais, né? Com as pessoas, porque a gente pega a palavra de Deus, a gente estuda, a gente tem a oportunidade de compartilhar algo numa célula, a gente tem uma oportunidade de compartilhar algo na casa de Deus. Mas, por mais que o Espírito Santo nos traga a revelação, mas há muito mais profundidade em todos os acontecimentos que é relatado na palavra de Deus, né? E é isso que vocês têm trazido para a gente nesses dias, né? Através da sua vida, através da escola. E eu creio que vai vir ensinamentos maiores, né? Creio que o Espírito Santo vai trazer mais rema para os nossos corações, entendimento para as nossas mentes, né, para a gente ser aberto mesmo para receber o novo de Deus. E o que eu quero dizer assim, que a minha vida é baseada na vida da história de Cornélio, lá em Atos 10, né, e até o Moisés falou sobre o catolicismo, né, e eu praticamente eu dava aula de catequese quando eu me converti, né. Minha mãe e minhas irmãs já eram cristãs na época, e eu estava na igreja católica dando aula de catequese. E dentro da aula de catequese, lendo a Bíblia católica na minha casa, o Senhor falava comigo. Eu acredito, naquela época eu não sabia que era o próprio Espírito Santo falando na minha vida, né? Mas eu fui comparando a minha Bíblia com a da minha irmã, né, e fui aprendendo mais o Senhor. Então, assim, é através da palavra, através do estudo, é através da verdade que é a palavra de Deus, né, da busca de nós mesmos, desse interesse de buscar as coisas do Senhor, que a gente vai ter revelação, que a gente vai crescer. E nós, independente se a gente já tem algum certo, né, fala mínimo do conhecimento, mas é necessário que a gente busca cada vez mais, né, aprender a conhecer o Senhor.
estar mesmo em comunhão, repartir da palavra mesmo, sabe, rasgar mesmo os nossos corações, abrir as nossas mentes para o novo de Deus, né? E eu fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Deus abençoe. Amém. Amém, Edilene. Glória a Deus. Valdecir, varão valoroso. Rapaz, mas a mulher disse que era a última. Louvado seja Deus. Bem. Irmãos, deixa eu abrir minha câmera aqui. Então, eu vou na mesma linhagem da Edilene, para também agradecer, né, essa oportunidade que a gente está tendo de estar testemunhando aquilo que Deus está fazendo e como, por exemplo, eu também não tive essa oportunidade por causa do meu serviço, que eu trabalhava também em revezamento, nunca tive condições, desde quando eu aceitei Jesus, né, porque todo esse tempo eu já estava numa empresa e fiquei nela até aposentar, né? E então eram os horários loucos lá. Então eu glorifico a Deus por isso. Mas o que eu tenho aprendido é dessa forma, de andar com os irmãos, de ouvir a palavra. E para a glória de Deus, Deus tem honrado poderosamente a minha vida, né? E assim eu pude muito assim ter vários testemunhos, como os irmãos comentou aí, né? Então a gente teve vários, para a glória de Deus, né? Lembro de um aí que meu filho, eu era recém também convertido, e aí meu filho Danilo ficou muito enfermo, né? Mas eu vi assim a mão de Deus agir sobre ele, assim, porque a Magali foi lá no quarto, viu o Danilo veio, sabe, todo largadinho, assim, todo solto, assim, mole mesmo, assim, todo largado. E naquele momento, para a glória de Deus, foi o tempo de eu pegar ele no colo e fazer uma oração firme. No tempo que eu cheguei lá no quarto, o moleque já estava rindo. Restabelecido poderosamente, né? Então a gente sabe assim que Deus faz coisas maravilhosas através das nossas vidas, né? E aí eu digo assim para você, porque eu tive conversando com um rapaz essa semana e ele não é crente, eu acredito que ele é espírita, e comentando a respeito do negócio de pandemia que nós está passando, e as pessoas acham, né, e eles entendem também um pouco da palavra, mas da maneira deles, e aí como o Moisés falou aí, que muitas igrejas, aí, muitas religiões aí, as pessoas acham que estão no caminho certo, mas não está, se você não está segundo a palavra de Deus, está fora, né? E aí só que eles se apegam muito nesse esquema de o livre-arbítrio, né? Então, e as pessoas acham que o livre-arbítrio que a gente tem, claro, você pode ir para a direita ou você pode ir para a esquerda. Você pode ir longe do Senhor ou pode ir para os caminhos do Senhor. A escolha é sua, né? Então, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo, se fala assim, clareza. Mas nós temos livre-arbítrio, né? Então a gente podemos fazer, ficar em casa, não precisa ir na igreja, não precisa só orar de manhã ali, colocando a sua vida na presença do Senhor, acha que é o suficiente, né? Mas infelizmente a gente que conhece a palavra e começa a andar com o Senhor e aprendendo esses cursos que a gente está recebendo, né? Ouvindo a palavra cada dia, no culto que a gente ouve, a gente vai aprendendo que não é dessa forma. Um dia eu falei para um irmão, irmão, olha aqui, ó, um cheque, ele pode estar totalmente preenchido, mas se ele não estiver assinado, não vale nada, né? E assim é muitas vidas de algumas pessoas. As pessoas podem estar andando, achando que está bem, mas se ele não descer as águas e não confessar o nome do Senhor Jesus, não vai resolver nada, né? Então é assim. Infelizmente, muitas pessoas acham que só da maneira que estão tem livre-arbítrio para andar assim, como o Senhor nos deu, e aí ele acha que ele vai achar a salvação por isso, né? Então, como a palavra do Senhor está dizendo lá, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas o José disse, olha, vocês podem escolher os deuses dos seus inimigos ou você andar com o Deus do Senhor nosso Deus. Eu e minha casa serviremos ao nosso Deus. A escolha de vocês. Falou assim com clareza e não impulsionando a nada, né? E hoje, para a glória de Deus, toda a nossa família servindo a Deus, né? Por quê? Porque
Nós escolhemos andar com Deus. Então, nós escolhemos entrar no curso para poder aprender cada dia mais. Para poder se consolidar no Senhor a cada dia. Né? Então, é dessa forma. Como o Senhor fala, é ouvindo a palavra que você vai gerar fé no seu coração. Então, assim também nós cremos. Mesmo sendo aqui uma aula online aí, que a gente está cada um na sua residência, mas como que a Sônia falou, a paz já desceu do Espírito Santo sobre nós. Então, como o Senhor falou, quando tiver 2 ou 3 ou mais, ali estarei no meio. E aqui é só as coisas de Deus. E assim nós glorificamos a Deus por isso, porque nós sabemos que Deus está manifestando o poder dele, e assim essas pessoas que ainda não têm aquela experiência com o Senhor, creia que grandes coisas o Senhor fará sobre a vida de cada um, e a experiência do Senhor é cada dia. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém, Valdeci. Glória a Deus. Amém, amados? Já está dando o nosso horário. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso que nós estamos tendo. Esse tempo precioso que Deus, ele estabeleceu, sabe, nas nossas vidas. E nós conseguimos atender, né? Nós estamos com ouvidos sensíveis a atender, né? Aquilo que o Senhor, ele tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Quero agradecer a cada um de vocês, sabe, em nome do Senhor Jesus, por este tempo maravilhoso, a vida do Paulo, o pessoal, os organizadores, a liderança da igreja, por essa oportunidade para mim também, no nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo, bênção apostólica do coordenador, tá na escuta aí, Paulo? Sim. Bênção apostólica. É o seguinte, pessoal, eu coloquei no chat algumas... por favor, não saiam, pessoal, que é importante esses avisos. Eu coloquei no chat o endereço do canal do Bet School, tá? Como é que... lá, essas aulas vão estar sendo gravadas, vão estar sendo deixadas lá, tá? Então, se você quiser, em uma hora ou outra aí, quiser entrar lá ainda, dar uma olhada, tal, revisar alguma coisa, vai estar lá. Dia 5/4, vai começar o curso de finanças com o Wendel, tá? Nós iremos mandar o link. Então, voltando a repetir, a partir da semana que vem, nós temos o compromisso, a escola vão ser 2 dias, sendo continuação, dia 7/4 começa uma nova matéria, ok? No Fundamentos Bíblicos, e às segundas-feiras começa o nosso curso, que nós chamamos de curso de extensão. Obviamente que nem todo mundo vai querer fazer, mas eu incentivo você que está aqui, né, que você participe. Eu creio que o Wendel, ele que vai dar o curso de finanças, ele tem muito a agregar para nós, né? Falando de finanças, tá bom? Com relação ao formulário, volto a repetir, quem não ainda fez a prova, tem até sexta-feira que vem agora para fazer e entregar. E qualquer dúvida, nós estamos aqui, vocês podem me chamar, a Lili ou o Ronaldo, tá bom? Amém, irmãos? Como eu disse antes, Reinaldo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter nos dado aí essa aula, né? Essas aulas sobre a obra da cruz. Como o Reinaldo falou, a gente quis começar com isso porque, né, foi o pontapé, né, de tudo. Amém? Então nós vamos orar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar te dando graça. Domingo nós estaremos juntos lá no culto, juntos online. Amém? Vai ter a nossa Santa Ceia e que Deus possa abençoar cada um de vocês, amados. E continuem firmes, que vai ter muita novidade boa aí. A escola só está começando. Amém? Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te glorificar, Senhor. Bendizer o teu nome. Oh, aleluias, Pai. Na beleza da tua santidade. Senhor, obrigado pela manifestação da tua glória
ainda, Senhor Deus, que nós não sejamos merecedores de tamanha graça, de tamanha bênção. Obrigado pela vida do Reinaldo, obrigado pela vida da Cida, obrigado pela vida do Lucas, obrigado, Senhor, porque o teu servo, meu Deus, ainda que foi pego meio que de surpresa, atendeu ao teu chamado, Pai. Eu creio que, em primeiro lugar, ele atendeu ao teu chamado para nos abençoar dando essas aulas. Que o Senhor recompense da forma que nós não podemos recompensar, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, que, sabe Deus, nós possamos continuarmos firmes nesse propósito de querer aprender a respeito da Tua Palavra. Em nome de Jesus. E que a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus amados, e que Ele faça resplandecer sobre vocês a paz dEle. Que Deus te abençoe. Bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.